aí, queridinhos de Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, gente, nós aqui de novo, através da internet, né? A gente se viu no domingo passado, foi tão legal a gente fazer aquela experiência, né? Da casa firmada na rocha, não é legal? A gente fez as lembrancinhas, mas Deus é que sabe de todas as coisas e hoje a gente está aqui virtualmente, eu aqui, vocês aí, mas o importante é que o nosso pensamento e o nosso coração está sempre com Deus, né, amadinhos de Jesus? E nós vamos agora fazer aquela nossa oração rotineira para pedir ao Senhor Deus a direção desta aulinha de hoje, para que o Senhor faça com que nós estejamos aprendendo mais um pouquinho daquilo que Ele quer que a gente saiba, né? Vamos orar então. 1, 2, 3 e já. Nosso Deus e Pai, Senhor querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta semana que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos dá entendimento para nós aprendermos aquilo que precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Gente, amém. Bem, como vocês sabem, a gente está aprendendo, desculpa, gente, as histórias de Jesus, né? Jesus contando as histórias, e Jesus, ele conta sempre as histórias dele, né? Ó, histórias de Jesus, ele conta através de parábolas, citando acontecimentos, simbolizando com algumas coisas aquilo que ele quer ensinar pra gente, né? A nossa liçãozinha de hoje vai falar de uma coisa muito importante. O título dela é O Fariseu e o Republicano. Gente, o que é fariseu? Vocês sabem o que é fariseu ou não? Vão pensando aí, o que é fariseu? Né? Fariseus eram homens muito zelosos, cuidadosos, eles eram muito religiosos, mas eles também eram muito falsos. Na verdade, eles seguiam a Jesus, eles cumpriam a lei, né? Mas eles eram falsos, na verdade eles queriam era perseguir Jesus, eles queriam estar investigando Jesus, para quando Jesus, sabe, para fazer alguma coisa contra Jesus. Eles não eram muito amigos de Jesus, sabe? Então, para eles também, o mais importante era aquilo que os outros viam neles, não era aquilo que o coração deles sentia, sabe? Eles procuravam, assim, que as pessoas estivessem achando que eles eram os gostosões do pedaço, sabe? Os reis da cocada preta. E para eles era mais importante, então, a opinião dos amigos do que aquilo que Deus achava deles, né? Eles viviam seguindo mesmo a Jesus, mas eles não queriam aprender. Eles queriam mesmo era buscar uma razão para acusar Jesus. Ora, veja só, gente. Ora, veja só. Esses eram os fariseus. E vocês sabem que nessa lição que a gente vai aprender hoje, que Jesus ensinava as histórias através de parábolas, essa parábola do fariseu e do publicano é bem interessante. Fariseu, então, vocês já sabem o que é. E o que é publicano, gente? Olha, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Isso daqui, ó, é o IPTU. O que é o IPTU? Esse aqui, ó, é o carnê de imposto, né? O imposto predial da nossa casa, que é lá da prefeitura, ó, Prefeitura de Ilhabela. Então, aqui vem todas as parcelas que a gente vai pagar, né, do nosso prédio, do prédio que eu moro, que é a minha casa, né, juntamente com o terreno, são 12 parcelas. O IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, que todas as pessoas que têm casa têm que pagar. E esses publicanos que a parábola de Jesus vem falando aqui, quem eles eram?
eles eram os cobradores de impostos, porque naquela época, né, gente, vamos combinar, não tinha computador, não tinha essas coisas de estar imprimindo os carnezinhos bonitinhos para estar entregando nas casas para as pessoas irem pagando as parcelas no banco, pelo aplicativo do banco, em vários os lugares que recebem pagamento, né? Então não existia isso na época. Então as pessoas, os homens, eles iam de casa em casa, batiam lá para receber os impostos. E vocês sabem que muitas vezes eles eram malandros, eram chamados de ladrões. Por quê? Porque se o imposto custasse R$ 500, eles cobravam 1.000 e pegavam o dinheiro, ó, guardava para eles. Vocês acham que isso está certo? Então, muita gente não gostava desses publicanos, porque eles não eram honestos, eles enganavam as pessoas. Agora, gente, eu vou falar para vocês. Vocês sabem que ser sincero é a coisa mais importante que pode ter na vida de uma pessoa. Olha, a palavra sinceridade, a palavra sinceridade é essencial na vida de todos nós, principalmente dos cristãos, porque Deus, ele quer que não adianta a gente esconder as coisas dos outros, da mamãe, do papai, do professor, do titio, da titia, do pastor, de quem for. Deus, ele está sabendo de tudo que a gente está pensando, de tudo que a gente está falando e de tudo que a gente está fazendo. Olha só, certa vez Jesus, ele falou sobre o erro de se preocupar mais com a aparência do que com o coração. Então, a gente não tem que estar se preocupando com aquilo que os outros vão pensar da gente, a gente não tem que estar se preocupando em estar bonito ou estar feio. Deus quer saber do coração da gente, se é sincero, se é puro, se sente vontade de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, de falar do evangelho. A gente tem essa vontade dentro do coração? Deus sabe se a gente tem ou não. Agora, não adianta você ir na igreja todo dia, passar a mão nas costas de não sei quem, e dizer que Jesus ama ela e você também. Claro que se você falar isso de dentro do seu coração, Deus vai saber que você está falando a verdade. Mas se você falar só de fachada, para dizer, ai, todo mundo pensa que eu sou bonzinho, todo mundo pensa que eu gosto de evangelizar, mas eu venho na igreja, mas é para todo mundo ver que eu venho na igreja, eu vim, para não ficarem falando que eu não vou, e que eu vou dizer por irmão que Jesus gosta dele, que eu também gosto, mas só de fachada. Não. Deus está sabendo se você está com aquele desejo de falar da salvação de Jesus para aquela pessoa. Então, Jesus conta que certa vez ele encontrou dentro de um templo, né? Um fariseu e um publicano. Eles foram ao templo para quê? Para orar. E por coincidência, estava lá esse publicano. Gente, não é republicano, tá? É publicano. Se a tia falou republicano, tá tudo errado. É publicano, os homens que cobravam os impostos. Então, o fariseu foi lá no templo para orar, para agradecer a Deus, para dizer para Deus aquilo que ele queria, né? E não é que ele encontrou o publicano lá, aquele homem que cobrava impostos? Mas aí, gente, o fariseu, né, aquele que era todo cheio de religião, que gostava de ser o bom, que ele fazia coisas boas ações, só para os outros verem, Deus conhecia o coração dele, se era isso mesmo que ele fazia, né? De coração mesmo. Então, ele se achava um santo. Aí ele foi lá para orar, como se nunca tivesse feito nada de mal para ninguém, assim, como ele achava assim que ninguém podia acusar ele de nada, né? E ele era o tal. Então, olha só o jeito que ele orou. Ele orou assim: oh, meu Deus, amado e poderoso Senhor que estás nos céus, Deus que és grandioso, eu venho aqui para agradeço, porque
eu sou um homem bom, porque tudo que eu ganho eu venho e dou meu dízimo, porque eu não sou igual aos publicanos que são ladrões, que não sei o quê, eu vim aqui dar a minha parte, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, que eu não sou igual esses vigaristas, esses adúlteros, nem como esse cobrador de impostos, e jejuo 2 vezes por dia, e dou o meu dízimo direitinho. Ele voltava a falar sempre no dízimo e tal. Então ele orou assim, como eu sou o gostosão, né? Ele até fazia isso mesmo, mas e o coração dele? Será que fazia isso de vontade, com amor? Enquanto isso, gente, um publicano que estava lá, que era aquele que cobrava os impostos, que as pessoas nem gostavam muito dele, porque não era todos eles que roubavam, mas muitos roubavam. Podia ser um desses que era aquele que estava ali, né? Aí, o publicano, ele foi orar também. Aí, sabe como é que ele orou? Ele até ficou de longe, com vergonha, né? Porque o fariseu, ele era o tal, né? Ele fazia tudo direitinho, dava dízimo, fazia tudo de bom para as pessoas, pereré, pé, né? Aí ele ficou com vergonha até de levantar a cabeça, coitado. E também ele orou, sabe como é que ele orou? Olha, presta atenção, ele orou assim: Senhor, perdoe-me, porque eu errei, eu sou um pecador, fiz o que era errado, mas estou aqui para pedir perdão, arrependido pelo que fiz. Olha só, gente, olha a humildade dele. Ele era uma pessoa errada, ele errou, mas ele estava ali pedindo perdão a Deus. Então ele foi humilde, ele foi sincero. Olha só como Deus vê, Deus ouve e vê as orações, né? Então, como a gente pode até, como eu falei para vocês, né? Podemos enganar os nossos pais, os professores, os amigos, mas ninguém jamais enganará Deus. Deus ninguém consegue enganar. Quando Jesus contou essa história, o que ele queria? Ele queria nos ensinar que não adianta a gente fingir na presença do Senhor. Deus, ele não está interessado no que as pessoas vão ver, no que as pessoas vão escutar, no que ele está interessado no que está realmente no nosso coração. Por exemplo, por mais que o fariseu tenha feito uma oração, apresentando-se como um santo, Deus sabia do coração dele. E para ele era como se o fariseu tivesse orado assim: Deus, sou mentiroso, vivo me preocupando com o que as pessoas acham de mim, do que vão pensar de mim. Na verdade, eu sigo as leis porque quero ser o gostosão e melhor do que aquele cobrador de impostos que está ali no fundo. Era como se ele estivesse orando assim, né, gente? Olha que ridículo. Olha, eu vou te falar, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabia. Aí, por mais que o publicano, que era aquele cobrador de impostos, ele tivesse pecado, Deus perdoou. Por quê? Porque ele foi sincero, porque ele foi honesto. Agora, gente, tem um salmo muito bacana que fala sobre isso, que é o Salmo 145, 18, que fala assim: Deus está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Dos que pedem com sinceridade. Mentira para Deus, nevermore. Fora, Deus não está nesse barco, Deus nunca está no barco da mentira. Olha, gente, a gente tem que ser sincero sempre, quando a gente orar, porque Deus conhece você, foi Ele que criou você, eu, nosso pai, nossa mãe, todo mundo, foi Deus que criou o mundo, as pessoas, tudo, Ele criou a gente. Nunca se preocupe, não tenha vergonha de falar para Deus o que você sente, não fique pensando no que as pessoas vão pensar. Mais importante é o que Deus pensa a seu respeito, ao meu respeito, isso é o mais importante. É o que Deus pensa, não é o que as pessoas acham. Vocês sabem, gente, que nós temos que ser realmente sinceros de coração. A gente tem que compreender que
que Deus quer que sejamos sinceros com Ele. A gente tem que refletir sobre a maneira como a gente tem orado. Como que a gente tem orado? Gente, a gente tem que orar, hein? Não se pode ficar sem falar com Deus, tá? A gente tem que ter desejo de ser honesto com Deus, porque Deus, Ele sabe o que você vai falar antes de você falar, mas Ele quer que você fale, né? A gente tem que orar de forma sincera, sem esconder de Deus sentimentos ou pecados. Tudo a gente deve confessar. Meus amadinhos queridos de Jesus, olha, foi muito bom, sabe? Voltar aqui ver vocês. Eu, naquele dia, amei ver vocês lá. Porque, embora que antes eu não era professora de vocês na escola bíblica dominical pessoalmente, ali presencial, era outra professora, mas eu passei a gostar de vocês, como já gostava, porque conhecia vocês da igreja, muitos eu vi nascer, né? Então tem aí uma turminha boa, tem aí a Mariana, tem aí a Sara, tem a Manu, tem a irmã da Manu, né? Tem o Luiz, não é? Tem o Leandro. Gente, olha, outros aqui que eu até esqueci de falar. Vocês me perdoem. Gabriele, né? Muitos eu amei ver naquele dia e alguns, até o Isaac, né? Que foi o visitante. E teve mais um que eu esqueci o nome, mas Deus sabe. Então, eu fiquei muito feliz naquele dia de estar com vocês lá. E hoje também eu quero ter a certeza que vocês vão estar aí e vocês vão estar na próxima lição, no próximo domingo, gente, que nós vamos aprender uma lição muito importante que se chama A Figueira Sem Figos. Vamos ver o que é que nós vamos poder fazer de experiência nessa aula que está chegando para o próximo domingo ainda, sem ser esse agora, né, que nós estamos no próximo domingo. Amadinhos, olha, foi uma alegria estar com vocês, queridos de Jesus. Vocês sabem que a gente continua se amando. Eu amo vocês de coração, sempre amei, mas vocês sabem que Jesus ama muito, muito mais. Até domingo que vem.